pessoal, boa tarde para vocês. Um grande abraço, né? Porque hoje é dia do abraço. Um grande abraço virtual, que é assim que a gente está fazendo. Mandem abraços virtuais aí para os amigos de vocês, parentes, companheiros. E esse abraço virtual tem tudo a ver com a história que eu vou contar hoje para vocês. Lembrando que eu sou a professora Paula Pagu, aquela professora e contadora de histórias que adora ouvir histórias, ler histórias e contar histórias, tá? Um abraço virtual para os professores, professoras, demais educadores, amigos, ex-alunos, alunos, possíveis alunos, todos os familiares, tá? Em especial para os estudantes do 5º ano, terminando essa semana de estudos, tá? Que é para vocês que nós estamos fazendo essas aulas. Aqui já dá para saber mais ou menos que história que eu vou contar hoje, é do Pequeno Príncipe, e eu acho que é uma leitura legal para ser a leitura final assim da semana, porque é uma leitura para todo mundo. Para os estudantes do 5º ano, mas para os familiares, para outros que estiverem assistindo, porque qualquer idade vai gostar de assistir, de ouvir a história do Pequeno Príncipe. Claro que eu não vou contar ela na íntegra, nem daria tempo para isso, não é o intuito do contador de histórias. Então eu peguei lá de 1943, quando ela foi lançada, peguei o meu olhar, trouxe algumas coisas sobre os valores da amizade. Ontem nós falamos sobre os valores da empatia, do coletivo, do querer bem, e eu acho que tem tudo a ver, finalizar com essa história do Pequeno Príncipe. E o Pequeno Príncipe, se você leu com uma idade e vai ler com a outra, você vai descobrir uma outra leitura. Porque ele tem enigmas, tem coisas que a gente entende de uma forma no momento, entende de outra forma em outro momento, tá bom? Espero que vocês gostem. Muitas pessoas aí conhecem algumas frases do Pequeno Príncipe, compartilham, postam nas redes sociais, mas muitas vezes nem leram o livro. Então fica aqui as minhas provocações de leitura, né, autoral, meu reconto, mais a sugestão para lerem o livro ou relerem a partir dessas coisas que às vezes eu vou falar e quem leu vai dizer, nossa, eu nem tinha pensado nisso. Fica uma provocação para ler, tá bom? E essa história do Pequeno Príncipe, ela é uma narrativa, algo podendo ser um diário de bordo, uma fábula, né? Em muitos lugares ela é tida como conhecida e catalogada como uma fábula, uma parábola, mas começa com a história, né, de um homem, de um aviador, que conta pra gente como a sua vida mudou com a amizade quando ele conheceu o Pequeno Príncipe. Essa história se passou antes dele estar contando, e ele fala que é bom contar essa história, recontar essa história, dele ter conhecido esse Pequeno Príncipe, porque o Pequeno Príncipe ensinou muitas coisas importantes para ele, para a vida dele. Então ele fala, eu gosto de contar e recontar para lembrar dos valores essenciais da vida que o Pequeno Príncipe me ensinou. E nesses momentos de quarentena, a gente ouve, né, muitas pessoas falando, eu vou tirar lições dessa quarentena, desse isolamento social. Eu vou me tornar uma pessoa melhor, de repente, com esse isolamento social. Então, fica uma dica, por que não escrever essas coisas, apesar de toda essa parte ruim, se eu vou tirar coisas boas, para eu não esquecer, quando chegar a rotina, a correria, o que eu tirei de aprendizado desse isolamento social, que foi isso que o aviador fez. Contar essa história e lembrar como ele pode, né, como ele se tornou uma pessoa melhor depois do Pequeno Príncipe. E tudo começa quando esse aviador tem uns 6 anos de idade e ele está lendo um livro, que poderia ser nos dias de hoje, ver pela internet, uma imagem, né, de uma jiboia devorando um elefante. E ele fica muito impressionado quando ele descobre que ela demora 6 meses até digerir aquele elefante. Ele fica impressionado com aquela imagem. Então, ele desenha a imagem. E ele conta pra gente que é o primeiro desenho que ele fez na vida. Foi o seu primeiro desenho. Faz o desenho, fica tão encantado que leva para os adultos verem o desenho. E o desenho dele fica mais ou menos assim, ó. Fica mais ou menos assim.
como um chapéu. E aí ele vai mostrar para esses adultos esse chapéu, esse desenho, que fala mais do que um chapéu, porque o essencial é invisível aos olhos, é além das aparências, achando que eles vão perceber que aqui tinha um elefante, uma jiboia devorando um elefante. Vão ficar com medo ou vão ficar curiosos, mas o que é esse desenho? Me explica. Não fica nada. Os adultos olham e, nossa, mas por que você desenhou um chapéu? E aí ele faz um outro desenho para explicar melhor. Dá para enxergar? Isso. O que ele está querendo dizer, né? Um elefante, a jiboia devorando o elefante. Mas nem assim, pessoal aí de casa, nem assim faz diferença para esses adultos. Muito pelo contrário. Eles falam para esse aviador, que ainda era criança, que é melhor ele não desenhar mais. Ele se preocupar e estudar coisas mais valiosas, coisas mais interessantes. Porque a gente ainda tem, né, na nossa sociedade até hoje, às vezes desvaloriza quem gosta de música, quem gosta de arte, não é muito valorizado. Então, eles falaram, não, vai fazer outra coisa, para com essa história de desenho. Ele percebeu, né, que para os adultos eles preferem construir muros no lugar de pontes, de relações, que os adultos esqueceram que foram crianças um dia, esqueceram de sonhar, de se alegrar, mas ele acha melhor desistir dessa carreira dele de desenhista, mas guarda esse desenho. E ao longo da vida dele, quando ele conhece uma pessoa, vai ficando íntimo dela, ele mostra o desenho, para ver se essa pessoa é daqueles que só veio pela aparência ou enxerga o elefante sendo devorado pela jiboia. Mas, claro que na vida dele, ele não encontra muitas pessoas que têm essa clareza, que não esqueceram que foram crianças, no sentido que não esqueceram de se encantar, de sonhar. Ele se torna um aviador, né? Uma profissão bem bacana, mas que o torna solitário ali no seu mundo, viaja para diversos mundos, como a gente viaja quando ouve uma música, quando lê um livro, quando conversa com uma pessoa, mas sempre meio solitário, assim, sempre querendo encontrar um amigo. E um dia, ele está sobrevoando um deserto do Saara, quando ele cai. Tem uma pane no avião dele, ele não morre, não se machuca assim, só alguns arranhões, mas fica perdido, desesperado. Imaginem vocês, fica lá sozinho, num deserto, né? Ele fica meio sem saber o que fazer. Passam alguns dias, ele com pouca alimentação, com pouca água, não tem celular nessa época, nada, e ele vai se sentindo cada vez sozinho, mais sozinho, né? E aí, um dia que ele está dormindo, quando ele acorda, ele vê um menino. No início ele acha que foi uma miragem. Será que ele está vendo mesmo esse menino? Que já chega pedindo uma coisa para ele. Por favor, você poderia desenhar um bichinho para mim que eu quero muito? É um cordeirinho, é um cordeirinho. Ele fala não. Cordeirinho, cardeirinho. Não, é um carneirinho. É assim que vocês falam na terra de vocês, né? É um carneirinho. Eu quero esse carneirinho porque me disseram que ele é capaz de comer os baobás. Ele não entende nada e já diz para esse menino, né, gente, que desenhar com ele, trauma de infância, não vai dar certo. É melhor ele pedir para outra pessoa. Mas não tem ninguém ali no deserto, só tem ele e o príncipe, que depois ele descobre que se chama Pequeno Príncipe. Eu quero o carneiro. Por favor, desenhe o carneiro para mim. E vai, ele diz que não sabe, e o Pequeno Príncipe tenta convencê-lo que o desenho que ele fizer ele vai gostar, porque não tem outra pessoa para desenhar. Eles vão conversando, ele vai vendo, ele faz uns desenhos que o Pequeno Príncipe não gosta, e ele faz e mostra para ele aquele desenho que ele faz o chapéu. E para o espanto do nosso aviador, o Pequeno Príncipe diz para ele assim, ah não, eu não quero isso. Eu não quero uma jiboia que engoliu um elefante. E ele fica espantado, porque foi a primeira vez que uma pessoa percebeu, enxergou por trás das aparências. Aquele desenho dele era realmente aquilo. Aí ele se empolga e resolve ajudar mesmo o Pequeno Príncipe. E o desenho que o Pequeno Príncipe mais gosta é esse, que não dá para ver
nada de dentro, mas tem a sensibilidade que ele fez. O carneirinho ainda fez uma casa para esse carneirinho. E o Pequeno Príncipe fala, muito bem, ainda tenho meu carneirinho e ainda tenho lugar para guardá-lo. E essa amizade vai sendo feita, vai cativando, vai ficando com laços mais afetivos, cada vez mais de amizade. E esse Pequeno Príncipe vai contando para esse aviador por que ele quer tanto esse carneirinho. Conta que ele veio de um planetinha, vou pegar aqui, senão vocês não vão enxergar, de um planetinha, e que esse planetinha é tão pequenininho que é quase a casa dele somente, que se chama B612, um asteroide, na verdade. E que lá ele cuida muito bem desse asteroide. Só que tem algumas coisas boas e coisas ruins, como tudo na vida. Tudo na parte do Pequeno Príncipe a gente vai tirando uma lição, a partir do momento que a gente vai lendo. Então ele conta, ele mostra pra gente que na nossa vida também tem coisas boas e ruins. Lá no planetinha dele tem os vulcões que ele cuida e tem os baobás, que não necessariamente são uma coisa ruim, são árvores lindas, mas elas são enormes. Então, se elas começam a surgir naquele planetinha, elas destroem o planeta. Ele quer o carneirinho exatamente para isso, para ele ajudá-lo e quando elas estiverem pequenininha, ele poder comê-las, né? E ele fala uma coisa muito interessante, que quando elas são pequenininhas, elas podem ser qualquer coisa. Mas se a gente observar, a gente vai ver que ela é uma coisa ruim. Ele dá um ensinamento para a gente. Quando a gente coloca uma pessoa nova na nossa vida, começa alguma coisa nova, a gente precisa primeiro conhecer para ver se necessariamente isso é bom ou ruim para a nossa vida. Pode ser ruim para a nossa vida e bom para a vida de alguém, né? A gente tem que sentir os nossos valores, como ele sentiu que no planetinha dele não era legal. Em outro lugar, os baobás podem ser legais, tá? E aí eles vão fazendo amizade, mais amizade, e o Pequeno Príncipe conta para ele também que ele viajou o mundo, viajou por outros lugares, pelo universo, porque ele tinha uma amiga. Quem era essa amiga aí, gente? Vocês sabem quem era a amiga dele que ele largou? Alguém sabe? Era a Rosa. Isso, era a Rosa. Um belo dia, ali no seu planetinha, nasceu uma rosa e ele ficou muito encantado com ela. Ela era linda, a mais linda de todas. Para ele era única, ela dizia para ele que era única. Deixava um perfume delicioso no seu planetinha. Só que com o passar do tempo, ele foi cuidando tanto dela, cercando de cuidados até exagerados, ela foi ficando muito vaidosa. Foi ficando até meio chata para ele. Então ele decidiu ir embora atrás de amigos. Mas como aqui eu só estou contando algumas partes, a gente vai percebendo ao longo do livro que ele vai percebendo que ele foi até injusto com ela, porque ele quis uma perfeição que ninguém tem. E quando aqui no planeta Terra, quando o Pequeno Príncipe chega aqui no planeta Terra, ele fica triste porque ele percebe que existem outras rosas, que a rosa dele não é a única. Mas também com o passar do tempo, conversando e aprendendo, que a gente vai aprendendo com a aprendizagem do Pequeno Príncipe nesse livro. Ele vê que sim, ela era única. Porque ela é a única, porque ela é sua amiga. Porque ele cuida dela todos os dias, ele rega ela todos os dias. Então, embora tenham outras flores, ela é especial porque ela é a sua flor. Ela o cativou, ela é sua amiga. Então, por isso ela é especial. A gente precisa aprender, como diz o livro, a ter 2, 3 larvas para ter uma borboleta. A gente precisa aprender a entender que as pessoas têm defeitos para cultivar e curtir, de repente, suas qualidades e também para que essa pessoa tenha paciência com a gente, com os nossos defeitos. Então, a rosa é sua amiga, mas ela não precisa ser perfeita para ser sua amiga. É isso que ele aprende. Eu tenho na minha vida Bia, Nicolas, Maria, são todas especiais. E aí no chat, aí assistindo, aí em casa, podem ter Nicolas, Marias, Bias, também especiais. Mas essas pessoas, esses 3 que eu falei, são pessoas que eu convivo. E aí eles se tornam especiais para mim. Então, todo mundo é especial, mesmo com seus defeitos,
com as suas diferenças, cada um a seu modo, tá? E o Pequeno Príncipe conta para o aviador também que quando ele deixou lá a sua Rose e foi viajar pelo universo, conhecer outros mundos, ele foi para alguns planetinhas, conheceu alguns planetinhas. E cada um desse planeta tinha uma pessoa, que poderia ser para a gente um comportamento, tá? Tinha um rei, que se achava muito especial, que achava que mandava em todo mundo, mas na verdade nesse planeta só tinha ele. E ele ficava disfarçando o tempo inteiro para o Pequeno Príncipe que ele não sabia que só tinha ele. E ele falava que ele mandava nas estrelas, que ele mandava no dia e na noite. E o Pequeno Príncipe vai descobrindo que ele não mandava nada, que as coisas aconteciam sem ele conseguir controlar nada. E com toda a sua arrogância, porque todas essas pessoas desses planetas são muito arrogantes, não sorriem, não sonham, não são felizes. E ele fala como os adultos são estranhos. Quando o Pequeno Príncipe quer ir embora desse planeta, o rei só falta implorar para ele não ir embora. Fala que vai torná-lo um ministro mais especial, porque quer o Pequeno Príncipe lá. E essa realidade se faz em todos os planetinhas. Como um outro planeta que eu também acho interessante é o homem de negócios. O homem que acha que todas as estrelas do universo são dele. Então ele fica o dia inteiro contando as estrelas, recontando, falando que ele é muito rico por conta dessas estrelas. E aí quando o Pequeno Príncipe pergunta para ele, mas o que você vai fazer com tanta estrela? O que você vai tirar disso? Ele nem sabe responder, ele só quer ter. Porque uma das coisas que esse livro nos ensina é que nós temos que ser, né? Mais do que ter coisas, sermos pessoas especiais, sermos pessoas que têm pessoas especiais nas nossas vidas. E aí ele vai, tem o geógrafo, tem o bêbado, tem aquele que fica acendendo e apagando lampiões e nem sabe o que está fazendo isso, fica numa rotina, sabe quando a rotina toma conta da gente? E a gente vai fazendo e nem se dá conta, né? Que é o que a gente falou, né? Nós falamos no começo da pandemia, tem muita gente que percebeu, nossa, nesse isolamento eu vi que eu estava numa rotina e deixava de abraçar, de cumprimentar, de ter momentos legais com os meus amigos, com as pessoas que eu gosto, e agora eu aprendi. Então ele fala muito disso. Fica uma sugestão, de repente, de atividade para a gente pensar, se o livro fosse escrito hoje, qual planetinha novo, de repente, nós deveríamos ter? Uma pessoa que ficava o dia inteiro no celular e não olhava para ninguém? Ou ficava só checando se tinha mensagem nova, se tinha mais curtidas? Pode ser que, né? De repente, seria um outro planetinha que teria aí se esse livro, O Pequeno Príncipe, não tivesse sido escrito em 1943, tivesse sido escrito hoje. E aí, com o passar do tempo, eles vão tentando se encontrar ali, sair ali daquela realidade. E o Pequeno Príncipe conta também para ele, que eu acho que é um personagem que as pessoas gostam demais, que todo esse entendimento que ele teve sobre amizade, sobre amor, sobre respeito, ele aprendeu com a raposa, né? Diferente daquela raposa, eu já contei para vocês, para o 5º ano e para as outras séries aqui, as fábulas, que geralmente as raposas são briguentas, são espertas, querem tirar vantagem. Essa não. Essa mostrou para o Pequeno Príncipe a importância de cativar. Que a gente só tem laços de amizade mesmo, verdadeiros, se a gente cativa, se a gente tem paciência de conhecer as pessoas, se a gente vê o que a pessoa gosta mais, que tipo de música que ela gosta, que filme que ela gosta, que série que ela curte. E com o passar do tempo, às vezes a gente tem amigos do 1º ano que está no 5º ano amigo da gente ainda. Às vezes teve uma pessoa que foi amiga nossa no 3º ano e saiu da escola, mas deixou coisas tão bacanas para a gente que a gente lembra até hoje com carinho. E o adulto também. Às vezes a gente trabalhou com uma pessoa e essa pessoa foi tão especial para a gente, nos ensinou tanta coisa, que não necessariamente a gente precisa encontrar essa pessoa todo dia. Mas a gente tem um carinho e lembra dessas coisas com saudades. Quer dizer, a saudade dá um aperto, mas a saudade também mostra que essa pessoa nos cativou. Essas pessoas nos fizeram entender os verdadeiros valores e laços de amizade. E isso que a nossa raposa fez com o Pequeno Príncipe, né? Mostrou para ele que a importância de ter amigos verdadeiros, a importância de
como é especial a gente ter esses amigos e que sim, né, como eu disse no começo, a Rosa, por exemplo, era sua amiga. Ele já tinha coisas especiais no planeta. Porque nós também temos isso, né? A gente sempre quer fora, a gente sempre acha que a amizade, que as coisas legais são de fora. E às vezes a gente tem na nossa sala de aula, às vezes a gente tem na nossa casa, coisas bacanas, mas a gente acha que só o feliz, só o legal é lá fora. Então, com tudo isso que o Pequeno Príncipe passou, ele percebeu que a sua alegria, que a sua felicidade estava lá no seu planetinha. Então, ele batalhou para voltar, né? Para voltar para esse planeta, porque ele percebeu que a sua felicidade estava ali tão fácil, tão simples, tão verdadeira, e ele teve que ir para outros planetas, teve que descobrir, procurar outras pessoas para ele ver que a felicidade dele estava ali, estava tão fácil, estava tão perto naquele cotidiano dele, lá com a sua rosa e com os seus baobás, tá bom? Quando finaliza a história, que o Pequeno Príncipe vai, né, e tem uma história mesmo meio de mistério ali com a cobra, que ele combina com ela de picá-lo para ele voltar para o seu planeta, fica ali no ar, e ele volta. E esse aviador, ele volta para a sua rotina, para a sua realidade. Mas, como eu disse no início da minha fala, ele nunca esqueceu esse Pequeno Príncipe, ele nunca esqueceu essa aventura que ele teve com esse Pequeno Príncipe, e ele pensa em levar para sempre para a vida dele, porque o Pequeno Príncipe ensinou para ele olhar as estrelas, ver as pequenas coisas da vida que não são pequenas, que são as coisas especiais, valorizar os instantes com as pessoas que ele quer bem. Então, ele leva isso para a vida, né? Se vocês procurarem mais coisas do Pequeno Príncipe, vocês vão ver que o escritor, né, que também é ilustrador, tem muita coisa de autobiográfica aí. Infelizmente, ele faleceu um ano depois que o livro foi publicado. Ele não participou de toda essa fama, de todo esse sucesso que tem ainda hoje esse livro, mas ele nos ensinou tantas coisas importantes para todas as idades. Eu vou ver aqui agora a interação, para vermos, a gente pode conversar, tá? Obrigada, estão falando que gostam das aulas, deixem sugestões de histórias que de repente vocês querem que eu traga, de gêneros. Eu procuro trazer gêneros diferentes para vocês, né? Ontem foram lendas e filosofias, eu já trouxe mais fantoches, materiais não estruturados que a gente pode criar em cima. Coloquem ideias, tá? Que é sempre muito legal. Feliz Dia do Abraço, algumas pessoas estão mandando um feliz Dia do Abraço para vocês também. Abraços virtuais, né? Mas sempre abraços, importa é o essencial, só se vê bem com o coração, né? É invisível aos olhos, como diz o próprio Pequeno Príncipe. E isso também admiro muito quem desenha, quem canta, quem dança, né? A expressão para criança e para adolescente é muito importante. Salvo os saraus, os slams, as batalhas de rima, que estão crescendo cada vez mais nas escolas, mostrando a importância da criança se expressar artisticamente. Às vezes ela nem precisa trabalhar com isso no futuro, mas é legal a gente ter uma arte que a gente gosta mais para se expressar, né? Isso é muito legal. Eu, Paula, professora Paula, eu gosto muito de fotografia. Então, para mim, a minha arte é a fotografia. É legal a gente ter uma válvula de escape, que a gente fala. Alguma coisa, gostar de tocar violão, alguma coisa legal, é bem interessante para a nossa vida mesmo, como uma terapia. As pessoas descobriram que era rosa. As rosas são lindas, né? E, como ele bem disse, essa rosa era especial porque era a sua rosa. E aí ele foi entendendo ao longo do livro. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse aqui, foi um compacto de valores essenciais que essa história traz para a gente. E essa história não precisa acabar necessariamente aqui. Vocês podem continuar lendo, vocês podem procurar o original. Existem projetos muito legais que a gente pode fazer com o Pequeno Príncipe, apresentações teatrais, inclusive,
fantoches, podemos fazer poemas, poesias a partir da história do Pequeno Príncipe, porque cada parte do Pequeno Príncipe é um apanhado que a gente consegue ter. Então, cada história do Pequeno Príncipe pode nos trazer infinitas possibilidades da gente criar, né? Da gente desenhar, da gente escrever. Então, ficam dicas para vocês aí em casa, né? Mandem o Dia do Abraço para as pessoas, procurem essas frases tão bonitas do Pequeno Príncipe e fica um convite, mandem para outras pessoas, multipliquem esse valor do respeito, da amizade, né, do querer bem, do carinho que o Pequeno Príncipe traz para nossas vidas e que a gente pode levar para os outros, né? Muita gente, quando lê o Pequeno Príncipe, tenta... eu acho que eu me pareço com o Pequeno Príncipe. Eu acho que eu vejo além das aparências, eu gosto de fazer amigos, eu gosto de aventuras, né? Porque ele teve uma aventura, né? Ele saiu de um planetinha bem pequenininho, foi com os passarinhos, descobriu outros planetas, veio até a Terra, procurar amigos. Não deu muita sorte no começo, porque caiu também lá no deserto, teve um amigo, mas esse amigo fez toda a diferença. Outras pessoas acham que se parecem com a raposa, mais desconfiadas, explicando o valor das amizades, sofrendo quando o Pequeno Príncipe vai embora. Mas o que a gente tem que tomar cuidado, nós crianças grandes e as crianças pequenas, eu penso que fica muito de mensagem desse livro, é que a gente não pode, tem que tomar cuidado para a gente não se parecer com esses personagens dos planetinhas. A gente fica tão tomado pelo egoísmo, por se achar melhor que o outro, querer sempre mandar no outro, e a gente ficar parecido com o homem de negócio, com o rei, só tomado, de repente, por ser melhor, por ter coisas, e esquecer do respeito, do carinho, de um olhar acolhedor. Se eu estou bem, eu posso ajudar uma pessoa que não está bem. Eu posso mandar mensagens legais se eu acho que meu amigo está sofrendo, para ele está sendo difícil essa quarentena, se ele perdeu alguma pessoa que ele gosta de repente. Eu posso ser um pequeno príncipe na vida da pessoa, uma raposa. Então, todo dia, seja um livro desse, seja alguma frase que a gente goste, seja uma música que a gente gosta, que a gente aprende muito com a música. Música é uma coisa que eu acho bem bacana também da gente curtir no nosso cotidiano, e eu sei que os estudantes gostam muito. Alguma coisa para a gente lembrar da nossa essência, da importância, né, que nós tivemos ontem, de segurarmos as mãos e de que todos nessa coletividade possamos sair pessoas melhores. Pessoal, muito obrigada. Um bom final de semana para vocês, tá? Um beijo grande para todos em casa. Se cuidem, se preservem, lavem as mãos. Se puderem ficar em casa, fiquem. Se tiverem leituras aí de bruxos, de diários que vocês gostam, que eu sei, de gibis, que o gibi é uma oportunidade de leitura enriquecedora. E o que eu sempre falo, a literatura é muito importante, ela é muito especial para a nossa vida. A literatura e a ciência salvam e são primordiais para todos os seres humanos. Um beijo de Pequeno Príncipe, tá? Um beijo de raposa para vocês, quem gosta dessas coisas, eu trouxe tudo de casa. Um beijo da Rosa e um beijo grande da professora Paula. Fiquem bem. E até a próxima. Beijo grande.